Autoestima, emoções e cuidados pessoais. A sua autoestima, como é que anda? Alta, baixa, né? Como saber se a autoestima está alta ou baixa? Como é que nós podemos fazer isso, né? Fique conosco aí que você vai ficar sabendo. Olá, eu sou Tia Cris, contadora de história, e esse é o programa de Papo com Tia Cris. Hoje, tratando sobre o assunto autoestima. Estamos aí começando um ano, uma nova oportunidade de estar revendo algumas coisas, né? Muitos adolescentes, muitas crianças ficaram em casa há muito tempo, né? Estão em casa há muito tempo, e os pais perguntando como diagnosticar isso. Eu tenho uma filha adolescente também, né? Acho importante a gente tratar desse tema logo no início do ano, para saber identificar, e para isso eu chamei uma psicóloga, Giovana Pereira Simões, mas carinhosamente nós chamamos de Gi. É, isso mesmo. Ela gosta muito de falar sobre isso, sobre autoestima, e eu vejo nela isso, né? Ela tem uma autoestima alta, tá sempre sorrindo, sempre feliz, né? Sempre conversando. Então, ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que ela, né? Então eu vou chamá-la, mas antes compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esse assunto tão importante. Deixa eu convidar aqui a Gi. Olá, querida! Olá, tudo bom? Tudo Muito bem? obrigada por estarmos aqui falando desse assunto tão importante, tão fácil, mas que muitas vezes a gente não consegue pôr em prática. Muito legal. É verdade, muito obrigada, viu? Eu que agradeço de coração, e já fica aí o convite, como eu falei, para tratar de outros assuntos, né? Muitos assuntos aí nós podemos tratar, eu creio que até para outras pessoas seriam cansadas, que estão sofrendo por muitas situações, né? Situações de luto, já me perguntaram, né? Como lidar com essa situação de luto, de perda. Então fica aí o convite para tratarmos de outros assuntos também. Gi, o que é isso? O que é autoestima? Né? A gente fala sobre autoestima, alta, baixa, mas o que é autoestima? Então, a autoestima a gente relaciona ela muito só com cuidados com a aparência física. Então, Sim. se eu vou para um salão de cabeleireiro, ou se eu faço alguma unha, ou se eu me depilo, muita gente associa que isso é autoestima, é se cuidar Sim. externamente. E não. A autoestima está ligada muito mais em você se conhecer também, identificar quais são as suas habilidades, quais são as suas limitações, as dificuldades que você tem. E a autoestima é isso, é você se ver. Eu acho que esse é o ponto ideal. Se você sabe quais são as suas habilidades e você investe nas suas habilidades, você é uma pessoa mais realizada. E aí Sim. você traz uma autoestima mais elevada. Se você é uma pessoa que foca muito nas suas limitações, e assim, limitações no sentido assim, eu não consigo, sei lá, cantar, mas você quer Uhum. cantar de todo jeito, você se frustra. E isso vai te dando uma autoestima baixa mesmo, que é o fato de você não conhecer as suas limitações, ou até conhece, mas não as aceita. E aí você Sim. fica naquele processo de frustração, tristeza, que fica te acometendo a ficar cada vez mais na bad, digamos assim. É. Mas está Olha muito que mais ligado em si mesmo, não só essa. A sim, gente associa muito, até por conta de Instagram, redes sociais, isso. a beleza muito externa do que da imagem que eu passo para as pessoas, e esquece de olhar para dentro de si, de evidenciar suas habilidades e realmente aceitar essas limitações, porque todos nós temos limitações, dificuldades, coisas que a gente precisa melhorar, e o importante é identificar isso, né? E aí trabalhar Sim, depois com a ajuda de profissionais, claro, sim. mas é tudo uma coisa de aceitação mesmo.
Precisa ser feito um autoconhecimento, é isso que tanto tem sido falado hoje em dia, né, sobre o autoconhecimento, né? Interessante que, olha, você falou uma coisa interessante, para mim, a autoestima estava mais ligada à parte exterior, tá vendo? Como que a gente, às vezes, não se atenta a esses detalhes, né, Gi? Olha que interessante, né? Por conta desse mundo moderno, né, dessa pós-modernidade que a gente vive. E hoje em dia você fala muito sobre venda de persona em Instagram, que você tem que se vestir, isso tá super em alta hoje em dia, principalmente com a vinda da pandemia. E as pessoas estão cada vez mais trabalhando tecnologicamente, né, por via das redes. E aí é muito falado isso, mas autoestima não é isso, não é só a beleza de fora. Claro que se você tem uma autoestima elevada, claro que você vai cuidar da sua aparência de fora. Mas é muito também ligado a si, a conhecimento de dentro de você. Poxa vida, hein? Olha, tá vendo como é bom esses papos que a gente aprende? Verdade. Como identificar que uma autoestima está baixa, né? Não só o adulto, mas assim, a gente viu, eu tenho uma filha adolescente, eu percebo que muitas vezes eles ficam muito assim, deitados, muito, né? Não querem conversar muito, é muito nessa questão só da rede social, não quer fazer nada, acha que não serve para fazer nada, né? Como que a gente identifica? Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria só de me atentar que o que eu vou falar aqui não é, digamos, um roteiro, né? Sim. É claro que se, um exemplo, você tiver algum filho, você que esteja assistindo, né? Tem algum filho, tem algum parente que se encaixe nos padrões que eu vou falar, né? O mais ideal mesmo é procurar um auxílio psicológico, né? Ou um auxílio psiquiátrico, um médico mesmo. Sim. Porque às vezes pode ser só uma fase da pessoa e tem dias realmente que a gente não está bem, semanas, meses, né? Mas a gente precisa se atentar porque às vezes as pessoas pegam o que está aqui na internet e começam a pesquisar e começam a... Meu Deus, a pessoa tem síndrome. E não, gente, por favor. Se encaixou, realmente, fique preocupado, né? Mas procure uma ajuda antes de diagnosticar a pessoa na sua cabeça, né? Sim, verdade. Assim como depressão, né, Gi? Às vezes é isso também. Depressão, né? O pessoal já, tô com depressão, ansiedade, né? E não é uma fase, às vezes, né? Verdade. Sim, isso, com certeza. É só me atentar nisso, porque muita gente pega o que a gente fala e, né? Verdade. Mas para identificar uma autoestima baixa, a gente precisa ter alguns cuidados, como eu já disse, pode ser fases, mas alguns exemplos ditos, seria quando a pessoa se frustra muito, tem medo de fazer coisas novas, porque acha que já vai fracassar, tem medo de se desafiar, gosta de ser uma pessoa praticamente muito estacionada, na zona de conforto, que não vai muito além, que não vai muito para trás. Distorce um pouco da realidade, quando, por exemplo, alguém fala assim, sua maquiagem não tá boa hoje, e pronto, a pessoa já falou que não gosta dela, que, sei lá, tem problema diretamente, pessoalmente, não, a pessoa só comentou da maquiagem. Então, tem mais nesse sentido mesmo, de que a pessoa não consegue se desafiar e foge um pouco dessa realidade, né, dessa adequação de vida. Porque viver no social é isso, você também receber críticas, né, e algumas a gente gosta, outras a gente não, mas é como a gente é afetado por elas. Verdade. Então, se você não consegue, digamos, elaborar muito bem essas críticas, pode ser que você tenha algum traço de uma personalidade, de uma autoestima mais baixa. Sim, entendi. E tem alguma coisa que se possa fazer para melhorar a autoestima? Com certeza. Tudo a gente consegue melhorar. Não tudo, mas algumas coisas a gente consegue associar. Mas, assim, se você tiver um bom, digamos, preparo psicológico e ir no psicólogo, por exemplo, e lá você começar a trabalhar coisas que te afligem, que te frustram, e aí você começa também a se auto-ver, a perceber as suas limitações, a entender que isso está dentro de qualquer pessoa,
que isso não exclui as suas habilidades, isso é muito importante, porque todos nós temos dificuldades, limitações, e isso não exclui as nossas habilidades emocionais ou até de talentos, isso não exclui. A gente precisa também reconhecer que se a gente vive num coletivo é com um propósito, e o propósito é, eu não consigo fazer isso, mas a outra pessoa consegue para me ajudar, e aceitar a ajuda do outro, né? Legal. Então, acho que o primeiro passo para você, digamos, mudar essa autoestima é se conhecer. E se priorizar também. Muitas vezes a gente só foca nos filhos, ou no marido, ou em coisas do trabalho, ou em coisas diversas, ou em família, e esquece do bem-estar da gente. E aí a gente acaba se passando para trás. E o outro fica a nossa prioridade. Só que a gente não consegue dar prioridade plena para o outro se a gente também não consegue identificar as nossas limitações e as nossas habilidades. Sim, se amar, né? Na verdade, você tem que se amar, né? Para amar o próximo, né? Na verdade, né? Precisa Exatamente. primeiro se amar. Hoje, antes de passar aqui para a nossa próxima, né, pergunta, mas esse mundo virtual leva muitas pessoas a desejar ser uma coisa que não é muitas vezes, né, Gi? A gente vê ali na internet aquela, ai, puxa, né? Fulano, né? Vive naquele mundo, né? E aí você tenta fazer, não consegue, né? Às vezes até na própria profissão mesmo, eu digo, né, de mim mesmo, às vezes você quer pesquisar algo para fazer parecido, para fazer igual, né? E acaba se frustrando porque não faz, né? Porque cada um tem o seu jeito, né? Sim. E acaba entristecido, né, Gê? É um tempo muito difícil esse das redes sociais. Eu sei que as redes sociais ajudam bastante, mas é muito difícil, né? Porque você fica olhando muito o outro, né? Sim. E aí surgem as comparações. E aí, se você não se encaixa naquele padrão, você não é aceito. Isso cada vez mais com os adolescentes, e as crianças estão cada vez mais também consumindo esse produto, né? Verdade. Então, a comparação leva a gente à competição, e o que não é bom. Então, por isso que é essencial a gente identificar, e isso parece um assunto repetitivo, mas é isso mesmo, da gente precisar identificar o que a gente tem de habilidade, o que a gente tem de limitação. Porque essa zona de redes sociais, elas fazem a gente se comparar muito com o outro. Então, um exemplo, né? Eu sou uma psicóloga recém-formada, né? E muitas pessoas usaram a rede social para se promover o seu trabalho que vai aplicar. Só que assim, se todos fazem isso, um faz melhor, outro faz pior. Só que assim, a comparação gera a competição. Sim. E aí, um exemplo, se você tem um exemplo, um psicólogo que ele não lida bem com essa rede social, isso quer dizer que ele é um mau psicólogo? Não. Muito pelo contrário, às vezes é até melhor. E não está ali expondo, mas é melhor. Mas não. Infelizmente, hoje, o consumo desse negócio de internet voltado para isso é como se as pessoas ali não pudessem errar e não são humanas e são, sei lá, bonecos, robôs. Não é à toa que a gente também tem essa onda de cancelamento por qualquer coisa que aconteça e a pessoa não se encaixa, a gente já cancela, né? Verdade. Mas verdade. o mundo virtual é isso, né? Você se comparar e gerar frustração, porque ali é a vida que a pessoa compartilha, que é o do bom e do melhor. E eu acho até engraçado que quantos casamentos não são expostos na internet e quantos que são expostos que se acabam, né? Para realmente a gente não pegar como padrão. Verdade, verdade. Olha aí, estamos aí falando de autoestima, né? Se conhecer, autoconhecimento, né? Se conheça antes de sair fazendo coisas que às vezes nem é para você, né? É importante, para mim, eu vou fazer o que é para mim, né? O que Deus planejou para minha vida. Gil, eu ouvi dizer sobre os pilares da autoestima, né? A autoaceitação, a autoconfiança, a competência social. O que vem a ser isso? O que são esses pilares? É aquela mesma tecla que a gente está batendo aqui, de se autoconhecer, né? Esse autoconhecimento é identificar suas limitações,
identificar as suas habilidades. Por quê? Se você escolhe uma profissão de acordo com as suas habilidades, você é inserido numa sociedade de uma maneira mais plena. Então, você trabalha com prazer, você faz o seu serviço da maneira quase perfeita, né? Porque você tá ali, você se dedica para aquilo porque é a sua habilidade e é aquilo que você gosta de fazer, né? Por exemplo, quando você não sabe o que fazer e você, um exemplo, decide virar médico, mas você é uma pessoa que não gosta de estudar. Aí, não estou padronizando, mas é só um exemplo. Seria um médico que toda pessoa que entra com qualquer sintoma já diagnostica com virose. Então, assim, você vê que ele não tem o prazer de estar ali te atendendo ou até te tratar mal na hora do atendimento, mas que não escolheu a profissão porque queria, talvez escolheu por dinheiro, entendeu? Aí, se você se conhece mesmo, identifica suas habilidades e aceita suas limitações, a área que você vai atuar vai ajudar muito socialmente também, né? Com certeza, com certeza. Então, tudo está ligado praticamente ao autoconhecimento, né, Gi? Sim, A autoestima. A autoestima está muito. Isso, às vezes as pessoas têm uma dificuldade de se autoconhecer mesmo, até mesmo para não gerar frustração, ou medo, a gente às vezes tem medo de se conhecer e limita talvez a nossa vida que a gente leve hoje, tipo, no dia que a gente está, né? E aí às vezes você vai na terapia, você começa a se conhecer, muita gente até desiste por receio, por medo, mas isso acontece também com os próprios psicólogos que fazem terapia, isso, o medo de se conhecer. Acho que essa autoestima baixa está no medo de se conhecer, de se desafiar, de entender que o limite às vezes ele existe, mas a minha habilidade me leva para outro lugar. Sim, é verdade, é verdade. Gi, para a gente terminar esse papo, gostaria que você deixasse aí uma palavra, né, de esperança, né, um conselho para quem está nos ouvindo, né, nesse tempo que ainda estamos vivendo um tempo ainda, né, tá, vai demorar para, acho que, voltar ao normal mesmo, né, e muita gente começa com essa autoestima baixa, daqui a pouco vai virando uma tristeza mais excessiva por não conseguir se enquadrar, como a gente falou, né, no que é hoje em dia, né. Eu confesso que para mim é muito difícil. Eu até falei num outro vídeo que quando me deram uma regra de não, segunda você tem que postar tal coisa, terça tal coisa, e você tem que fazer isso, tem que fazer... Gente, eu falei, não, isso não serve para mim, não. E toda vez que eu tento fazer, eu falei, não, a gente não pode ser escravo, né? Tudo que torna escravo, né? Você não consegue fazer, isso vai deixando a tua autoestima baixa, você vai ficando com uma tristeza, depois vem uma tristeza profunda, e aí sim pode vir até a depressão por algo que talvez não fosse nem para você fazer daquele jeito, é outro jeito que você tem que fazer, você não precisa seguir aquele padrão, né, Gi? Então eu gostaria que você desse uma palavra, deixasse uma palavra mesmo, né, de esperança para essas pessoas. Eu acho que tudo o que a gente falou serve para a gente de reflexão na seguinte situação. A gente não tem que se comparar com nada, com outros, com situações. Cada um vive a sua realidade, né? E dentro da sua realidade existe um ambiente social. E esse ambiente social não responde da mesma maneira que o outro ambiente social. E é isso que gera as frustrações, as angústias e os pensamentos de como é que, um exemplo, a vida da Cris dá certo, mas a minha não. Porque a gente se compara. E é importante a gente buscar realmente um auxílio profissional para a gente identificar, às vezes, até essas barreiras que a gente põe mesmo, psiquicamente falando, né? De desenvolver as nossas habilidades e a gente fica limitada em viver uma vida, às vezes, que não é nossa. Que foi depositada para a gente por conta dos nossos pais, ou foi um padrão ideal que a gente quer seguir, e muitas vezes aquilo não se encaixa na nossa realidade, é só fruto da nossa cabeça querer suprir outras questões. Por isso que o auxílio profissional eu acho que deveria ser para qualquer um, profissional psicológico para qualquer um. Dá medo no início, eu também passo por terapia, dá medo no início,
mas depois, quando você descobre, realmente você fica que nem eu, alegre e agitada. E é tão bom ter alguém para conversar, né? Para colocar os nossos medos, os nossos desafios, né, Gi? É tão gostoso, Com né? certeza. E alguém que não vai julgar, esse é o principal. É verdade, Que é não vai verdade. julgar as nossas coisas. Gi, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Fico com gostinho de quero mais, né? Para lidar com outros assuntos, né? E, Gi, se alguém precisar de um conselho, quiser, né? A gente está falando de rede social, pode, né, te procurar no Instagram, não é isso? Como é que tá Pode lá? Eu vou procurar. colocar na descrição, mas tá arroba. Giovana P. Simões, sem o tio, né? Tá bom. Eu vou colocar também na descrição desse vídeo, para que vocês possam passar a seguir aí a Giovana, não por status, né? Mas para sempre ter ali um Sim. conselho, né? Alguma coisa que a gente possa absorver, né? Muito obrigada, Gi, muito Sim. Eu que obrigada por esse. agradeço. Muito obrigada. Continue abençoando, né, nessa Amém. etapa, né, tudo novo, né, então, que possa, né, florescer o seu caminho e Deus possa continuar te abençoando. Muito obrigada, viu, minha querida? E continue sempre com esse sorriso aí, que contagia e nos deixa com a autoestima alta. Muito obrigada. Quem sabe na próxima a gente fala realmente sobre luto, que é a área que eu trabalho hoje, né, no cemitério. Ah, No cemitério isso, você metropolitano trabalha no vertical de São cemitério, Vicente, isso. E aí a gente. gente pode conversar um pouco sobre isso, o porquê de trabalharmos o luto também, né? Não só a Ótimo, autoestima, mas o luto também. então já vamos, tá ótimo, já está aí marcado, nós vamos tratar sobre isso, muitas Tranquilo. pessoas, muita gente, né? Muitas pessoas perderam amigos, parentes, e eu sei que tem muitas pessoas precisando desses conselhos. Muito obrigada, viu, Gi? Até a Obrigada próxima, a viu? você. Até. Obrigada. Olha aí, pessoal, quanta dica importante, hein? Em breve a Gi vai estar de volta para falar, então, sobre o luto. Algumas pessoas já tinham me pedido esse assunto. E eu quero também te falar, se você tem algum assunto que você queira que eu trate aqui no De Papo com Tia Cris, coloca nos comentários desse vídeo. Eu vou procurar alguém específico, né, que trate do assunto para bater um papo com essa pessoa e falar sobre esse assunto que você deseja ouvir. Então, pode colocar aí nos comentários. Não deixa de compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, não, tá esperando o quê? Se inscreve, ativa o sininho para você não perder nada, viu? Curte, comenta o que você achou e compartilha com todo mundo. Esse mês de janeiro nós vamos falar, além de autoestima, nós vamos falar também sobre procrastinação, não pode deixar as coisas para depois, e vamos falar também sobre organização, tá bom? Então, fique ligadinho aí, ativa o sininho para não perder nada. Até a próxima, pessoal.